é diferente, né, do nosso, né? Gente, nosso tema hoje, valorizando o que mais importa, né, na devoção a Deus, que é o coração, né? O que mais importa. A gente precisa entender e ter esse discernimento, que para Deus, tudo tem que vir do coração. A gente pode fazer o que for, se não vier do coração, estava cantando aqui agora, tem que vir do coração, eu tenho que cantar com o coração, de verdade aquilo, né? Porque eu posso estar num local mesmo, louvando a Deus, e minha cabeça está em outro, né? Posso estar cantando com a boca e a cabeça lá em outras coisas lá, né? Mas tudo, né, precisa realmente vir do coração. Eu quero ler com você o texto de Provérbios 4, 23, para a gente ter um ponto de partida aqui. Diz assim, Provérbios 4, 23, sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Você pode ler para o irmão aí? Lê para quem está perto de você aí. Ó, sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É de lá que tudo vem. Onde a gente toma as decisões? No coração. Onde é que mora a tristeza? No coração. De onde que vem sentimentos como raiva, mágoa, né, ressentimento, vingança? Tudo de bom e de ruim parte lá do coração. Jesus mesmo falou. Ele falou assim, de onde vocês acham que vem? Os homicídios, as mentiras, os enganos, né? E tudo mais. Vem do coração do homem, ele falou. O homem tira lá do seu depósito. Então, mostra que o coração é um lugar onde pode se depositar coisas boas e coisas ruins. E por isso a gente precisa guardar o coração, porque dele vão proceder as fontes que vão jorrar da nossa vida. Ele é a fonte das decisões, é a fonte dos pensamentos, né? É a fonte dos sentimentos, ele é a fonte de tudo. Por isso é tão importante que o nosso coração esteja perante Deus puro, curado, limpo, né? Porque é de lá que tudo vem. Inclusive é de lá que vem a nossa adoração, o nosso louvor, nossas orações. E todo mundo sabe disso, né? Alguém aqui já morou em algum lugar que tinha alguma fonte perto, uma nascente de um rio, alguma coisa assim? Alguém já viu? Amém? Né? Irmã Maria Bispo ali já, ó, né? Ilso também. Quando você vai lá, na nascente, por exemplo, você vê o Tietê aqui. Tietê, alguém aqui beberia água direto do rio Tietê? Né? No tempo que ele era limpo, né? Não, lá. Se você for lá na nascente do Tietê, como é que é a água lá? Limpinha. Ó, a Alzíria morou lá perto e disse que, ó, beleza. Né? Então, a gente sabe disso. A fonte, se a fonte for limpa, vai jorrar água limpa. Amém, queridos? Então, quando diz aqui que o coração é dele que procede as fontes da vida, está mostrando isso. Que se o coração não estiver limpo, já vai jorrar uma decisão errada, vai jorrar um pensamento errado. O que sair dele vai sair também contaminado. E por isso a Bíblia diz, sobre tudo que se deve guardar. Guarda, pois, o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém, queridos? Esse nosso tema diz que o mais importante para Deus na devoção a Ele é o coração. Mas o que é devoção? Devoção são nossas atitudes e atos voltadas para Deus. Todas as atitudes e atos que a gente faz em relação a Deus, isso é chamado de devoção a Deus. Eu canto para Deus, eu louvo a Deus, eu adoro a Deus, eu oro a Deus, eu medito na palavra de Deus, eu oferto, eu dizimo, eu sirvo. Tudo isso você pode chamar de devoção a Deus. Na Idade Média eles tinham um nome para isso, que era ascese, chamava, né? O que era ser um asceta? Era alguém que praticava
a ascese, ou seja, praticava devoção a Deus, atos e atitudes voltadas para Deus. Atitude é aquilo que é interno, atos é aquilo que você faz por fora, e geralmente expressa as nossas atitudes. Por exemplo, você fala assim, você tomou uma atitude, né? Eu vou fazer academia, né? Isso aconteceu dentro de você, está vendo? Isso é uma atitude que você tomou. Aí você faz o quê? Quando você vai na academia, a atitude virou o quê? Virou ato, né? Então, tudo que você faz em atitude, seja no seu coração, ou seja em atos para Deus, isso é chamado de devoção, tá? Então, nesse sentido aí, nós somos devotos, amém, queridos? Somos gente que pratica devoção. Quantos devotos aqui de Deus tem aqui nesse lugar hoje aqui, né? Não é devoto no sentido errado, lá de gente que segue cegamente as coisas. Não é isso. O verdadeiro devoto é quem tem devoção por Deus. E tudo que ele faz é voltado para Deus, né? E toda devoção só tem sentido para Deus se ela vier de um coração puro, de um coração limpo, de um coração que está sendo cuidado, né? E é assim que Deus recebe o que vem do nosso coração, né? Bem, mas o que é coração, pastor? O senhor falou aí que o coração é importante. Mas o que é coração? Coração, gente, é o nome que a Bíblia dá ao nosso ser interior. Não é esse coração aqui que bate no nosso peito que a Bíblia está dizendo. Quando a Bíblia diz para a gente buscar Deus de coração, não é esse coração aqui. Mas esse coração é um símbolo. Assim como o coração é o centro da vida, né? Quando o coração para, né, a vida se foi, né? Também, coração espiritualmente tem a ver com o que nós fazemos interiormente, o que vivemos interiormente, é o nosso coração, o nosso interior, ou seja, nossos pensamentos, nossas vontades, nossos sentimentos, tudo que está lá dentro, né? Isso é chamado na Bíblia, em resumo, né, é chamado de coração. Você vai encontrar essa expressão muitas vezes na Bíblia. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, às vezes, substitui a palavra coração pela palavra homem interior, ou interior do homem. Jesus, ele censurou os fariseus em Mateus 23, dizendo, olha, vocês são sepulcros caiados. Por fora, vocês são pintadinhos e bonitinhos. Mas por dentro, vocês estão cheios de podridão. Está vendo? E ele mostra a importância do interior do homem, do coração do homem. Ele fala, vocês lavam o exterior do copo, mas o copo por dentro está sujo. E é o que Deus está dizendo. Não adianta por fora parecer muita coisa, se o coração não está diante de Deus, né, como Deus espera que ele esteja, né? E por isso que o coração é que valida toda nossa devoção. Tudo que a gente fizer é validado pelo coração, né? Fala para o irmão aí, o que vale para Deus é o que estiver aí dentro. Certa vez, um menininho chamado Joãozinho, ele estava na sala de aula e bagunçando, corria para lá, para cá, jogava bolinha de papel, jogava giz nos colegas. A professora entrou, sobrou giz até para a professora, né? E a professora, Joãozinho, senta! O Joãozinho continuava correndo, jogando papel, giz, né? A professora, senta, Joãozinho! O Joãozinho, não vou sentar, e continuava bagunçando. Aí a professora falou, Joãozinho, senta agora, senão eu vou te reprovar agora. Você pode sair da sala, que você já vai estar reprovado esse ano. Aí o Joãozinho foi e sentou, né? Aí a professora chegou e falou assim, agora você sentou, né, Joãozinho? Aí o Joãozinho falou assim, professora, mas aqui dentro eu estou de pé, viu? Né? O que importa é o que está dentro. Não adianta parecer submisso, tem que ser submisso de coração. Não adianta parecer puro, tem que ser puro de verdade. Não adianta parecer espiritual, tem que ser de verdade. Não adianta parecer alguém humilde. Tem gente que parece que é humilde, né? Fica até com a carinha caída, né? Nós temos um gato lá, agora ele melhorou, não está assim mais não, né? A gente tinha um gato, gente, que ele só dá uma maior dosinha, e ficava assim o tempo todo assim. A gente até ficou preocupado, até perguntou para a veterinária se não tinha algum problema. Que ele ficava só com o pescocinho caído para a esquerda, assim, ó.
né? O tempo todo olhando. Se tinha uma dosinha dele, né? Então tem gente que só anda de pescocinho caído, você fala, ai, como ele é humilde. Mas às vezes por dentro não tem nada disso. É só uma coisa externa, né? E Deus, o que importa para Ele, a Bíblia diz isso, é a verdade no íntimo. Fala para o irmão aí. O que importa para Deus é a verdade que está no íntimo. Não é o que a pessoa fala, diz, não, é o que está lá de verdade, né? No interior. Por isso, então, a Bíblia diz que a gente, sobretudo, deve guardar o nosso coração. É de lá que vai sair as decisões, as opiniões. É de lá que vem nossos julgamentos, né? Muitas vezes é de lá que vem. A gente fica remoendo coisas sobre alguém e depois faz o julgamento. Ah, aquele fulano é tal coisa, né? Mas é porque lá dentro do coração já tem um julgador, já tem um juiz que mora dentro do nosso coração e que fica dando sentença para as pessoas. Aí depois a boca só profere, né? Mas o juiz está morando lá dentro, né? Chegou a hora de expulsar esse juiz. Amém, queridos? Só existe um juiz que é Deus. Amém, queridos? Não podemos deixar o nosso coração ser juiz de ninguém, né? Bem, por isso também a Bíblia mostra a importância do coração nessa devoção. Em tudo que a gente faz para Deus, Deus olha como é que está o nosso coração. Deus não olha o que você está fazendo. Olha, ele está cantando para mim, olha que voz linda. Ele não olha isso. Ele olha o coração. Deixa eu ver de onde está vindo aquela canção ali. Né? Ele olha. Às vezes uma pessoa está assim cantando, e lá dentro ela está pensando assim, nossa, estou arrebentando. Né? Está cheio de orgulho, Deus não está recebendo nada. O povo está até achando bonito, mas Deus não está achando graça nenhuma naquilo. Né? Porque Deus conhece o coração. Né? Não adianta fazer uma coisa só que impressiona. Né? Deus olha o coração. Né? E aliás, né, não tem nada que a gente faça assim que vai impressionar. Né? Uma vez alguém falou assim, olha, quando fulano canta, Deus deve até levantar do trono. Né? Eu fiquei pensando assim, né? Deus criou os céus, a terra, criou as ondas sonoras, criou a música, e alguma coisa que a gente faz na música vai impressionar Deus. Você acha que tem alguma coisa que alguém faz que é novidade para Deus? Olha, Deus fala assim, olha, desde a eternidade nunca vi ninguém fazer uma coisa dessa. Não tem. A Bíblia diz, sabe o quê? A palavra do Senhor fala assim, que Ele criou todas as coisas. Então não tem roupa que você vá colocar, porque eu já vi gente que fala isso, né? Vou comprar uma roupa bem cara, porque é para o meu Deus. Meu irmão, o Senhor se veste de majestade. Você acha que sua roupa vai impressionar a Deus? Eu comprei aquela roupa, Deus vai olhar para mim. Né? Né? Aí a gente pensa que se a gente fizer um templo, né, bem suntuoso, né, a Bíblia diz que o universo é o templo dele. Louvai a Deus no seu santuário. Entende? E quando você fala do universo, a Bíblia diz que esse é o templo, que é a obra do poder dele. E a Bíblia diz que ele se assenta no universo e a terra só serve para ser apoio dos pés dele. Diz que esse planeta aqui é só um apoiozinho, se precisar para ele pôr o pé. Entende? Deus é grande. Deus é glorioso. Alguém vai fazer um templo e Deus vai falar assim, ai, que templo lindo. Não, eu não seria capaz de fazer um templo como esse. Olha, né? As pessoas estão enganadas sobre Deus. Agora, sabe o que a Bíblia diz? Fala para o irmão aí, está escrito. Para esta pessoa olharei. Para aquele que é humilde de coração. Aquele que tem o coração quebrantado. E que treme diante da minha palavra. É isso que impressiona a Deus. Quando vê um coração quebrantado, alguém sincero. Não é essas coisas que as pessoas pensam que impressionam os homens, que está impressionando Deus. Né? Então ele olha o coração. Jeremias 29:13, você conhece bem? Vamos falar? E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes, de todo o vosso coração. Pode falar mais uma vez? Vamos lá? E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes, de todo o vosso coração.
Está vendo? Mas tem uma coisa. A gente não pode ignorar que o coração do homem é enganoso. E o profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, ele diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, o que ele faz? Esquadrinho o coração. Deus conhece cada cantinho, cada palmo, cada centímetro do nosso interior. Aquelas coisas que ninguém sabe de você, Ele sabe. Coisas que nem você sabe de você, nem eu sei de mim. Porque de vez em quando a gente descobre coisas boas e ruins da gente também. Às vezes você tem um ato de coragem que você não sabia que teria. Você nunca pensou que teria. E às vezes também você faz uns negócios feios, a gente faz umas coisas feias. Gente, como é que eu fui capaz de fazer isso? Eu não pensei que eu podia fazer uma coisa tão errada dessa, né? Por quê? Porque a gente pensa que se conhece, mas nem a gente se conhece totalmente. Só Deus nos conhece plenamente e esquadrinha o nosso coração. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Em Provérbios 21, 2, a palavra diz assim: todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Tem hora que a gente acha que está tudo certinho na nossa vida. Quando a gente pede a Deus para sondar o nosso coração, Ele começa a mostrar coisa que a gente não estava vendo, né? Por isso que às vezes quando a gente se sonda ou se mede somente nós, pela nossa própria mente, a gente se acha. Por isso que a gente vive falando mal dos outros. Porque se a gente deixasse Deus nos sondar, a gente ia ver quais eram os nossos defeitos. Mas como a gente não pede Deus para sondar, é a gente que fica se julgando a si próprio, a gente só vê o nosso lado bom. E a gente tenta esconder debaixo do carpete, do tapete, as coisas que não são boas. Mas a Bíblia diz aqui que o homem, aos seus próprios olhos, ele é reto, ele é sempre bom, né? Mas é Deus quem sonda de verdade o nosso coração e é capaz de mostrar a nossa realidade, né? Por causa disso, examinar é preciso. Esse é o mote, né? Esse é o lema dos navegadores portugueses, né? Por que eles navegavam e saíram em aventuras, até que muitos morreram, né, nessas aventuras marítimas? E a resposta era essa: navegar é preciso. E permitir que Deus nos examine é preciso. Fala isso para o irmão. Permitir que o Espírito Santo nos examine é preciso. Veja só, quem já fez eletrocardiograma aí? Nós somos campeão, eu acho. Acho que não sobrou ninguém aqui. Ai, 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 ai. Vocês já viram que eles colocam aqueles eletrodos assim, ó, em várias partes do coração da gente? Para observar todos os lados, os ângulos do coração. E a gente precisa permitir que o Espírito Santo nos examine. E a sonda dele, o eletrodo dele, é a palavra de Deus. É através da palavra que o Espírito nos sonda. A presença dele em nós pode examinar o nosso coração e nos ajudar a ver como está o nosso coração nesse sentido espiritual. O coração físico aqui os médicos vão olhar, mas no sentido espiritual é o Espírito Santo quem tem que sondar os nossos corações. A gente vê que Deus, ele tem esse poder, né? Salmo 139, 23 diz lá: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim, 24, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Aqui, quando fala para o Senhor sondar, é uma referência ao Espírito Santo. Porque se você ler o Salmo todo, você vai ver que o Senhor ali é o Senhor Espírito, né?
Porque diz, para onde fugirei? Do teu Espírito. Olha, se eu tomar as asas da alva, eu ir para um lugar bem alto, lá onde as águias, né, fazem lá os seus ninhos lá, ali tu estás. Não adianta eu fugir. Se eu for no profundo do mar, lá nos abismos dos oceanos, que é aquela região onde ninguém conhece, né? Porque o homem não pode chegar lá por causa da pressão que existe, né? Ninguém sobrevive a essas pressões. Então, além do mar profundo, existe ainda os abismos dos mares, que ninguém conhece. Ainda que eu me esconda lá, ali também tu estás. Amém, queridos? Ainda que eu tente me esconder na escuridão, a escuridão se tornará como meio-dia, porque tu estás ali. Então o Espírito Santo, ele pode nos sondar profundamente, só ele, nem nós temos essa condição. É claro que nós temos que nos autoexaminar, nos autojulgar, mas temos que fazer isso pedindo ajuda ao Espírito Santo. Sozinhos a gente vai achar que é reto, a gente vai achar que é o bom. Mas quando ele nos sonda, ele mostra o estado do nosso coração verdadeiro. E por que ele mostra? Porque ele quer nos envergonhar? Porque ele quer que a gente fique depressivo com isso, angustiado? Não, porque ele quer curar. Amém, queridos? Porque ele quer que a gente tenha consciência do que ele vai fazer na nossa vida, porque ele quer nos levantar, porque ele quer nos ajudar. Por isso que ele sonda o nosso coração. Bem, você já sabe, a palavra de Deus diz lá em Hebreus 4:12, que a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é mais penetrante, mais cortante do que uma espada de 2 gumes. E diz que ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Está vendo? É o interior, né? E as juntas e medulas. Porque tem muita coisa que é psicossomática, né? Passa pelo corpo, transita entre a alma, o espírito, o corpo. Tem até doenças que são psicossomáticas. E diz aqui que ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Está vendo? Do que está lá no nosso interior. Então o Espírito Santo sonda, nos dá consciência por meio da palavra de Deus. Nessa noite nós vamos fazer um exame. Nós não, quem vai fazer um exame hoje em nós, todos, é o doutor Espírito Santo. E eu quero que você permita o Espírito Santo que examine hoje, que sonde o seu coração, e eu vou permitir que ele sonde o meu coração. Por meio da sua palavra. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos e pôr a mão no seu coração. Aleluia. E eu quero que você agora, você não vai entrar agora numa máquina de ressonância magnética, naquele tubo, mas você vai se colocar diante de Deus, diante da presença do Senhor, diante do Espírito Santo de Deus. Eu vou ler alguns textos da palavra, e deixe que o Espírito Santo vá sondando, vá te ajudando, vá mostrando, mas faça isso de coração mesmo, tá? Não se preocupe com as outras pessoas. Se for possível, Carlos, nos dê uma meia luz aí, para a gente ficar num clima assim mais íntimo. Não precisa apagar tudo não, só uma meia luz, isso, pode apagar essa outra que a daqui está acesa, né? Isso, é uma meia luz, isso, está ótimo. Espírito Santo de Deus, doutor Espírito Santo, tu que sondas e conheces nossos corações, nosso interior, nós podemos esconder das pessoas e até de nós mesmos muita coisa, mas de ti nada fica oculto, porque está escrito que diante da tua palavra, todas as coisas estão nuas e patentes, estão evidentes diante de ti. Por isso, vem sondar o nosso coração nessa noite, para que haja cura, restauração, libertação, perdão, para que nessa noite haja um grande mover de cura e restauração em nossos corações, em nosso interior. Salmo 66, 18. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as vossas mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Espírito Santo sonda se há iniquidade, pecados, sem serem confessados no nosso coração.
pecados que estão sem arrependimento, mágoas que se transformaram em sentimento de vingança, de raiva em nosso coração. Sonda, Espírito Santo, tu disseste na tua palavra que se atendermos, se dermos lugar à iniquidade no nosso coração, o Senhor não nos ouve. E nós queremos orar e queremos que o Senhor ouça, queremos ter um relacionamento com o Senhor, mas se houver pecados, iniquidades não confessadas em nós, o Senhor não nos ouvirá. Tua palavra diz, purificai o coração. Senhor, vê como está as nossas motivações no coração, o que tem movido aquilo que fazemos para o Senhor, o que tem nos movido a fazer certas coisas, o que tem movido o nosso cantar, a nossa adoração, o que tem movido o nosso dízimo, a nossa oferta, tem sido amor, tem sido gratidão, ou tem sido obrigação, costume. Sonda, Espírito Santo, sonda o meu coração, o coração de cada um dos meus irmãos, sonda e vê se há em nós iniquidade, se há em nós coisas que precisam ser tiradas nessa noite. 1 João 3,20, porque se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Senhor, a nossa consciência faz parte do nosso coração, faz parte do nosso interior. Sonda, Espírito Santo, e nos ajuda a perceber o que a voz da nossa consciência está falando hoje. Talvez nossa consciência esteja dizendo, você tem que deixar isso, você precisa parar com essa prática, com essa atitude. Talvez o Espírito Santo, através da nossa consciência, está dizendo, você precisa assumir tal e tal posição. Ah, Espírito Santo, sonda hoje, sonda os nossos corações. E se há acusação lá, se há uma luzinha vermelha acendendo a respeito de algum assunto na nossa vida, que nós possamos dar lugar e deixar o Senhor, o Espírito Santo, tratar a nossa vida, tratar o nosso coração. Lemanai, cante, oreba, chore, alamanai. Jeremias 4,19. Ah, entranhas minhas, estou com dores do meu coração, o meu coração se agita em mim, não posso me calar. Senhor Espírito Santo, sonda quais são as dores que estão nos nossos corações, o que é que tem causado dor interior, dor lá dentro de nós. Existem dores que se justificam, a dor de uma perda, de alguém que se ama, é uma dor verdadeira. O Espírito Santo vai nos ajudando a lidar com essa dor, vai nos consolando, mas a presença dessa dor é justa em nós. Essa dor é verdadeira e não precisa sair, na verdade. Mas nós precisamos de forças para seguir em frente, viver a vida apesar dessa dor. Mas existem dores que não podem ficar no nosso coração. A dor da mágoa, a dor do ressentimento, a dor da culpa. São carrascos, são verdugos que açoitam o nosso coração. E eu quero te pedir, Senhor, que toda dor causada por ressentimento, por falta de perdão, saia em nome de Jesus Cristo, saia em nome de Jesus Cristo. Que haja perdão, que haja conserto, que haja arrependimento. Relamanai, cante, orebachore, andalamanai. Remassondecai. O Espírito Santo manda dizer para vidas aqui hoje, eu começo hoje um grande tratamento na sua vida.
não como os médicos humanos e nem com os remédios humanos, mas eu deitarei sobre as tuas feridas o meu bálsamo e tu serás curada. Sonde labachori andalamanai. Sonde calabachai andalás. Eu conheço a tua dor. Sondalai sei canchore bachori andalamanai. Sonde calabanai. Eis que curarei feridas de ressentimento. Curarei feridas de mágoa e de decepção, feridas que foram infligidas por outros em teu coração. Mas eis aqui aquele que derrama sobre ti o bálsamo mais poderoso do que o bálsamo de Gileade. Mateus 15:8. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Espírito Santo, sonda a distância que o nosso coração está do Senhor de verdade. O Senhor diz aqui que alguém pode cantar e adorar, e estar numa igreja, estar num templo e o coração estar longe. Eu te conheço, meu servo. Eu te conheço, minha serva. Te conheço desde o começo. E os teus olhos brilhavam na minha presença. Tu louvavas com tanta alegria. Tu até esquecias onde estavas e que haviam pessoas ao seu redor. E me adorava com tanta liberdade. Por que tu te deixaste sufocar pelas críticas de outros? Não foram eles que morreram na cruz para te salvar. Não foram eles que derramaram o seu sangue. Fui eu, diz o Senhor. Portanto, eu curarei as feridas do teu coração e te levarei a uma proximidade, a uma intimidade comigo, restaurando a intimidade que tu tinhas comigo em outros tempos. Não te chamei para ser uma religiosa, nem um religioso na minha presença. Não te chamei para estar na minha presença por costume ou por tradição. Eu sou um Deus vivo e eu quero uma adoração de um povo vivo. Achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. De calabachori andalamanai. Sonda, Espírito Santo, sonda. Lá macheire andalás. Romanos 10:8 diz: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Sonda, Espírito Santo, o quanto temos meditado na palavra em nossos corações, o quanto essa palavra tem sido a base das nossas decisões, das nossas tomadas de posição, o quanto essa palavra tem sido a base para nós vivermos a vida, ensinarmos os nossos filhos, relacionarmos com nossos cônjuges, ou essa palavra só está na nossa boca e não está no nosso coração. Falamos dela, mas na hora de viver não vivemos. Sonda, Espírito Santo, e mostra por onde, a quantas anda o nosso compromisso com a tua palavra, Senhor. Se nós estamos realmente pautando a nossa vida nela, se temos tido coragem de fazer do jeito de Deus as coisas na nossa vida. Sonda, Espírito Santo. Leba, chore, andalamanai. Deus manda dizer aqui para uma pessoa
que tem falado com Deus assim: Senhor, às vezes eu quero fazer o que está na tua palavra, mas eu acho tão difícil. Aí eu acabo fazendo as coisas do meu jeito mesmo, do jeito que eu penso. Deus está dizendo para você nessa noite: quando você achar difícil, se lança na minha palavra, se joga nela, com coragem. Viva ela ainda que você não entenda. Viva ela ainda que você não compreenda. Viva ela mesmo que você tenha a sensação de que você não é capaz. Porque sou eu quem capacita o homem. Então se lança na fé, se lança na confiança da minha palavra, e eu te ajudarei a vivê-la. Relabação de calabachore alamanai. 1 Pedro, as duas últimas palavras. 1 Pedro 1:22. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. Sonda, Espírito Santo, como têm sido os nossos relacionamentos como igreja, como irmãos, como pastor e como ovelha. Senhor, Tu tens sondado meu coração, e Tu tens falado comigo, que eu preciso amar mais as ovelhas que o Senhor colocou diante de mim. E eu quero que o Senhor me ajude a amar mais essas ovelhas, a estar mais presente na vida delas. Porque o Senhor tem me dito, falado comigo, irmãos. Às vezes você está presente quando elas precisam. Quando alguém te fala, você se faz presente quando elas precisam. Mas Deus falou: eu quero mais de você como pastor. Eu não quero que você esteja presente na vida delas só quando elas precisam. Mas eu quero que você esteja presente e se disponha o tempo todo. Em tempos de crise, em tempos de alegria, em tempos de paz, em tempos de batalha. Essas ovelhas precisam saber que elas têm um pastor, que representa o pastor principal, que nosso pastor é Jesus, nosso bom pastor. Mas Ele levanta homens e mulheres. Nós temos aqui um ministério pastoral, pastores, missionárias, obreiros, conselheiros, evangelistas no ministério pastoral. Estamos aqui por vocês, igreja. E Deus vai nos capacitar a pastorear melhor a vida de vocês, vai nos capacitar. Mas como é que nós estamos nos relacionando com irmãos? Estamos nos importando uns com os outros? Estamos tentando ser mais próximos? Tentando nos achegar mais uns aos outros? Sonda, Espírito, e fala com cada um dos nossos corações. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à sua igreja. Glória a Deus. E o último texto de sondagem do Espírito Santo nessa noite. Salmo 51, 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Sonda-nos, Espírito Santo, e nos mostra como está o nosso coração, se está sendo um coração duro ou um coração quebrantado. A gente ouve com facilidade a voz de Deus, ou a gente tem um coração que é duro? A gente chora na presença de Deus, ou a gente está insensível espiritualmente? A gente é alguém que é capaz de perceber e ouvir e seguir a direção do Espírito Santo? Ou a gente, quando quer ouvir o Espírito Santo, fica procurando profeta e não é capaz de ouvir o próprio Espírito Santo na vida da gente? Sonda, Espírito Santo, cada coração, cada vida nessa noite, e vai falando ao coração de cada um de nós hoje aqui, porque Tu és aquele que sonda o coração, porque Tu queres curar, porque Tu queres mudar, porque Tu queres transformar, porque Tu queres perdoar,
porque tu queres hoje fazer uma grande obra de avivamento, não fora, mas dentro de nós, aleluia! Tchê, calabachori, andalamanai. Fica de pé na presença de Deus nesse momento. Põe a mão no teu coração e fala com Ele. Trata a minha vida, Espírito Santo, trata do meu coração. Porque quando você vai fazer exames, é para que haja um diagnóstico e para que haja um prognóstico, um tratamento daquilo. E a partir do exame é feito todo um tratamento. E aí medicamentos vão ser ministrados. E eu quero dizer para você que hoje começa um grande tempo de tratamento na minha vida, na sua vida, na vida dessa igreja. Vamos deixar o Espírito Santo tratar a gente de fora para dentro, de dentro para fora, né? E não de fora para dentro, mas de lá de dentro de nós, lá de dentro do nosso coração, trabalhando, curando, mostrando. Ô pastor, então isso vai fazer de mim alguém perfeito? Jamais, nenhum de nós vai ser perfeito. Mas tem gente que cuida da sua saúde, que sempre procura o médico, não é isso? Sempre faz os exames que são pedidos. Quantas vezes o médico dá um pedido e a pessoa depois não faz o exame? Depois a doença piora, porque a pessoa não fez os exames e levou para o médico. O que o Espírito Santo hoje propõe para nós não é simplesmente uma poção milagrosa que vai fazer tudo acontecer aqui agora, mas é um começo de um tratamento na nossa vida, em que Ele vai continuar falando, vai continuar mostrando, lá no seu particular, aqui na igreja através da palavra, dos ensinos, da EBD, né, mesa e palavra, das palavras que estão sendo trazidas, de um lugar muito especial que você precisa conhecer se não conhece, um ambiente da igreja chamado GCEL, os pequenos grupos da igreja, onde palavras como essa vão ser compartilhadas com toda a liberdade, você podendo falar, compartilhar, perguntar. Aproveite todos os ambientes que a igreja oferece, aproveite, porque tudo isso é lugar onde o médico, o doutor, Espírito Santo vai estar tratando a sua igreja. Põe a mão no coração e ergue a tua mão aí. E fala com ele, eu quero ser tratado. Fala para ele, eu estou falando aqui, eu sou pastor, eu estou dizendo, eu quero ser tratado. Quando nós assumimos isso, nós estamos dizendo, eu preciso ser um crente melhor, eu preciso ser um pastor melhor, e nós precisamos ser uma igreja melhor para esse mundo perdido aí fora. Espírito Santo, doutor Espírito Santo, eu aceito o teu tratamento na minha vida. Me ajuda naquelas áreas que o Senhor falou comigo aqui, nesse momento da palavra, áreas que acendeu uma luzinha vermelha e disse, olha, você precisa cuidar melhor disso aí no seu coração, você precisa mudar isso aí. Eu quero o bálsamo do Espírito Santo. Olha, gente, hoje é uma noite